E Luiz e Fábio, o que não pode faltar numa carteira de dividendos? Eu acho que para o investidor, seja o iniciante ou avançado, o que deve sobrar numa carteira de dividendos Eu acho que essas seriam, assim, 3 dicas que, se você seguir, você já vai... Primeiro eu queria perguntar, né, qual que é uma dica de ouro para quem está pensando em investir em dividendos? Bom, primeiro prazer aí por nos receber aqui no Money Minds, é bem legal estar aqui. Bom, eu acho que não existe uma dica de ouro, uma bala de prata que você pode falar assim, agora, é isso que você vai fazer e acabou, não é uma dica, né? Eu acho que é um conjunto de fatores que pode fazer com que você consiga navegar no mercado de ações no longuíssimo prazo, que é o que vai te dar dinheiro de verdade. Então, assim, a gente pode tentar resumir em uma dica, acredito eu, mas existem mais. Se eu fosse resumir em uma, seria você ser disciplinado o suficiente para se manter numa estratégia e não sair dela. E quando eu falo não sair dela, não significa não sair nos próximos 5 anos. Eu quero dizer para você se manter investindo em boas ações de boas empresas pagadoras de dividendos para o resto da vida. E a pergunta que eu faço para todo mundo que está nos assistindo é se vocês vão aguentar passar por isso, né? Porque por melhor que seja uma empresa, né, Lu? Ela tem altos e baixos. E nos altos e baixos é que você vai se conhecer. Porque investir é muito comportamental também, né? Eu acredito que talvez seja muito mais comportamental, inclusive, do que matemático. E por várias vezes você vai se ver nu diante do mercado, né? Porque você comprou uma empresa, ela caiu 50% e ela continua sendo boa. Ou você comprou uma empresa e ela subiu 100% e você não sabe o que fazer. Então acho que esse controle é importantíssimo para que você consiga vencer no mercado de ações no longo prazo. E a gente tem o Barsi, que está há 80 e poucos anos fazendo a mesma coisa, então validando isso que eu estou falando para você, que é uma jornada de longuíssimo prazo, e quando eu falo longuíssimo prazo, né, Lu, é para o resto da vida. Eu acho que, sintetizando um pouco do que o Fábio falou, concordo 100% com tudo, mas eu frisaria que a Bolsa ela não é um jogo, né? A Bolsa nada mais é do que o ambiente que vai te permitir ser sócio de grandes empresas listadas, ponto final. Isso é a Bolsa, né? Portanto, o seu comportamento ele tem que ser equiparável ao que realmente a Bolsa é, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Se você achar que é um jogo, que é cassino, que você pode ficar rico do dia para a noite, a casa sempre vence, né? E, obviamente, você vai levar uma rasteira. Então, já que o comportamental é, vamos falar, 80-20, né? 80% comportamental, 20% técnica, você precisa se blindar de certos comportamentos que vão reduzir a sua sobrevivência na bolsa, já que a gente está falando de longo prazo. Então, primeira coisa, renda variável não começa antes de você ter a sua reserva de emergência na renda fixa. Isso é regra. E não tente antecipar e cortar caminhos. Porque é lei de Murphy, né? Quando a gente brinca, o dia que você precisar do dinheiro que você colocou em bolsa, as ações vão estar em baixa, né? É sempre assim que acontece. Então, tem uma reserva de emergência, aloque os recursos em bolsa que realmente pertencem ao longo prazo e tenha muito bem definido o que você não quer para a sua carteira. E aí você já elimina 90% das distrações e de empresas que você não vai precisar nem perder o seu tempo olhando, porque se não paga dividendo, se não é perene, se não tem margem, se é extremamente cíclica, se não tem um bom controlador, por que você vai perder tempo em descobrir se aquilo está caro, está barato, se vale a pena ou não, né? Então, tem ali as suas prioridades, o seu foco nos setores e nas empresas que realmente se encaixam na estratégia que você determinar ali, que tenha mais aderência ao seu perfil. Então, acho que essas seriam, assim, três dicas que, se você seguir, você já vai estar muito melhor que a média aí. Perfeito, Liz. E você falou de jogo, né? Eu lembrei de bets, né? Não, Bolsa não é bets, então, né? Não, a gente tá vendo essa invasão aí de bets. E bet não é investimento. Uma coisa não se compara com a outra. E Luiz e Fábio, o que não pode faltar numa carteira de dividendos? Olha, eu acho que para a pessoa que está começando, e até mesmo para a pessoa que ainda não tem, sei lá, 5, 10 anos no mercado, eu acho que recorrência, fluxo de caixa, fluxo de dividendos. Então, acho que sempre que a gente vai falar nos canais do AGF, a gente sempre estimula as pessoas a olharem empresas que estejam em setores vitais para a economia, bancos, energia, saneamento, telecom,
E a gente fala para que essas pessoas elas sempre procurem empresas que paguem fluxos de dividendos e paguem com uma frequência maior do que as outras. Por quê? Porque se a gente está falando para você que o comportamento é o mais importante, nada melhor do que você tá com uma empresa que sempre vai te pagar dividendo, sempre vai pagar alguma coisinha lá, sempre vai dar um pingadinho. Por quê? Porque você vai querer que ela caia. Quanto mais ela cair, mais você compra. A gente defende que a gente quer ter números de ações. O Barsi sempre fala isso, né? Para você sempre fazer metas em número de ações. Logo, quanto mais barato uma ação boa tiver, mais você vai comprar. Se você tem uma ação que paga bons dividendos e com uma frequência muito grande, tudo o que você vai querer é que ela caia para você comprar mais e bater suas metas. Então, acho que para o investidor, respondendo objetivamente sua pergunta, eu acho que para o investidor, seja o iniciante ou avançado, que deve sobrar numa carteira de dividendos é recorrência de pagamento em boas empresas. Uma pessoa que esteja exposta em uma carteira que tenha empresas com essas características, eu acho que sempre vai viver muito bem no longo prazo no mercado. Exatamente, porque esse pinga-pinga recorrente, ele renova a sua fé um pouquinho, né? De, poxa, tá dando certo, tá caindo aqui um pouquinho, vou pegar, vou agregar no aporte que eu faço mensalmente, né? E essa bola de neve vai aumentando, né? Então, a gente dá preferência, né? Não que a gente não tenha empresas fora do BEST, que é bancos, energia, seguro, saneamento e telecom. Nós temos outras que, inclusive, são empresas cíclicas, né? Principalmente ligadas ao mercado de commodities. Mas são exceções, né? Não são todas, né? As pessoas confundem muito o que a gente faz com yield a qualquer custo. Como se a gente não olhasse outra coisa, a não ser faz um ranking ali do dividend yield e isso aí maravilhoso. Não, a gente dá preferência por empresas que tenham um histórico, uma recorrência maior de dividendos, por mais que não seja o maior pagador, mas é um excelente pagador há muito tempo, um excelente pagador com consistência, né? Do que você ter uma carteira, por exemplo, recheada de empresas de commodity, que, claro, tem também a sua qualidade, mas tem um custo de oportunidade muito grande, porque a hora que a commodity estiver no ciclo de baixa, o que conta é qual é o custo de produzir, o custo de servir, enfim, dessa empresa, e ela pode ter um hiato muito grande de um período em que ela não consiga distribuir dividendos, e aí a commodity sobe de novo, e ela gera muito caixa, distribui tudo de uma vez. Então, depende muito também do seu momento como investidor. Então, se você está ali nos primeiros 5 anos, eu acho também que você deveria dar preferência por essas empresas um pouco menos cíclicas, mais defensivas, que não existe garantia em bolsa, mas que pelo histórico de entrega, acredita-se, né, é mais provável que distribua trimestralmente, né, enfim, que você tenha esse fluxo mais perene. E aí, conforme você for evoluindo, ganhando musculatura nos seus dividendos, aí você começa a olhar para setores um pouquinho mais complexos até de se analisar, né? Que tem outras variáveis externas, tipo câmbio, preço da commodity, enfim, que tem um custo de oportunidade um pouco maior, né?